que as pessoas estão fazendo, os saraus, os slams, tantas ações que acontecem aí nas ruas para que as pessoas tenham acesso à leitura, isso importa. Né? Esse Brasil que lê importa. E aqui um monte de gente conhece, né, a minha história e de um grupo de adolescentes que abriu uma biblioteca num cemitério, né? Um lugar que seria um lugar de morte, e quando a gente fala, principalmente são jovens negros, a maioria deles, que enfrentam aí o genocídio da juventude negra, com execuções sumárias. Primeiro atiram e depois vão ver o que aconteceu. Primeiro encurralam esses meninos, porque baile funk não é de Deus. E daí? Né? O mundo está dividido em quem é de Deus e quem não é de Deus. Né? O que aconteceu com os meninos em Paraisópolis, o que aconteceu essa semana com jovens em Parelheiros, espancados e tirados de dentro do ônibus porque estavam vindo de baile funk. Então, assim, o que é isso? Né? Então, com esses jovens, a gente tem procurado mudar a história. Começamos com uma biblioteca dentro de uma unidade de saúde e com uma ação que chamava Pílulas de Leitura. Uma coisa que a gente tem visto aqui na cidade, eu não sei ainda, pode ser que aqui tem gente que sabe o que está acontecendo, eu ando muito impressionada com um monte de casa que tem sido derrubada e virado farmácia. Eu já passei da metade da minha vida, tenho pelo menos 3 remédios que eu tomo todo dia, mas eu preferia ter mais bibliotecas, mais coisas abrindo nos bairros, e é uma coisa impressionante. De repente você olha, você está rodeado de biblioteca em cada esquina dentro dessa cidade. Uma coisa impressionante. Eu estou muito impressionada cada dia que um prédio muda e vira farmácia, né? Tantas farmácias. E quando a gente começou dentro de uma unidade de saúde, que era o único espaço que tinha em Parelheiros, né? Estou falando do extremo sul, aqui de São Paulo, a 50 quilômetros do centro, e o projeto chamava Pílulas de Leitura, porque era essa a ideia dos médicos, junto com as prescrições, entregarem livros. Que a gente falava, ó, a literatura cura também, né? Você distrai, você faz outras coisas. E aí, quando chega, não tinha dentista lá nesse lugar, e nesses últimos bairros, né, Colônia, Barragem, Nova América, e aí chegou o dentista e precisava de uma sala, e aí a gente precisou procurar um outro lugar, e o lugar falaram, olha, então, né, de onde que a gente vai, depois dos serviços de saúde, para o cemitério. E aí alguém falou, a casa do coveiro está livre, e foi para lá que a gente foi, né? E eu conto, né, até numa publicação aqui do CISEB, que aí a gente saiu daquela para uma melhor. Que aí a gente vai para o cemitério e aí você começa com falar de vida num lugar de morte. Isso é desafiador. É olhar para as histórias daquelas pessoas que estão sepultadas ali. É um cemitério alemão. Então, jovens negros num cemitério alemão, Parelheiros. Em Parelheiros, chama Cemitério de Colônia. Então, jovens negros num cemitério alemão, jovens que não eram leitores, é uma história de 10 anos atrás. Eles queriam abrir a biblioteca da escola porque a biblioteca era o lugar mais silencioso, mais aconchegante, de melhor intimidade para paquerar, para conversar, longe das crianças pequenas. E aí, com esses jovens, a gente começa a construir um caminho do ser leitor. Então, a biblioteca de hoje é essa biblioteca que faz do espaço um espaço de encontro, um espaço de conversa, um espaço que não é só para quem é leitor, é também para quem não é leitor. Né? A biblioteca ela precisa ser esse espaço de aproximação com as histórias, é um espaço para ouvir causos. Lá os meninos fazem o sarau do terror, né? Porque aí a gente vai aproveitando. Na unidade de saúde, pílulas de leitura. No cemitério, sarau do terror. Porque um monte de gente começa a falar, mas vocês estão doidos, né? O que vocês vão fazer dentro de um cemitério? Né? Tinha uma das meninas falava assim, mas eu não vou, mas nem morta. A gente falava, tem que ir viva, amor. Morta a gente vai, está garantido. Né? O negócio é como é que a gente vai vivo para lá. Então, quando esses meninos começam a organizar o sarau do terror para discutir, a gente tem vergonha ou orgulho de estar aqui? Esse foi o começo da história. E aí a gente fala, a gente não tem que ter vergonha. A gente tem que ter orgulho, a gente está ocupando
o último espaço que sobrou dentro desse bairro para fazer uma biblioteca.